Oi, pessoal. Bom, dando continuidade aqui ao nosso curso. Agora, no vídeo anterior, a gente falou sobre palavras com H, com o uso do H. Agora vamos falar sobre palavras com G ou com J. São palavras com G e com J, principalmente para crianças, é muito difícil. As crianças se confundem muito pelo som, porque a palavra, né, tipo jeito, né, só pelo som do jeito a criança já acha que a palavra é com G. Então é bem complicado essa parte do G e do J, principalmente para as crianças, que já por ser crianças, né, já tem um pouco mais de dificuldade. Então vamos falar um pouquinho sobre o uso dessas palavras, tá bom? Usa-se a letra G nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Exemplo: adágio, pedágio, agrégio, frígio, relógio, refúgio. Nas terminações agem, igem, ugem, uge, oge. Por exemplo, lavagem, linguagem, fuligem, ferrugem, herege, paragoge, em exceção, pagem, que é com J. Vou mostrar aqui para vocês conseguirem ver a forma escrita das palavras. Caso vocês queiram fazer alguma anotação, ou fazer alguma pergunta, ou vocês daqui a pouco não entenderam alguma coisa que eu falei enquanto eu estava falando, e vocês podem ver aqui. Então, continuando, né? Em geral, depois do R, aspergir, divergir, imergir, exceções alforge, gorjeio, gorjeta e sarjeta, que também é com J. Nas palavras derivadas de outras que já possuem G, engessar, vem de gesso, esofagite, vem de esôfago, faringite, vem de faringe. Exemplos de palavras escritas com G: adágio, agiota, angina, estrangeiro, falange, fugir, geyser, gengibre, gengiva, gerânio, geringonça, giz, megera, monge, rabugento, rigidez, tangível, tigela e vigência. Esses foram exemplos de algumas palavras escritas com G. Emprega-se a letra J, agora vamos falar do J, nos vocábulos derivados daqueles que já têm J. Por exemplo, canjica, que vem de canja, cerejeira, que vem de cereja, gorjeio e gorjeta, que vem de gorja, laranjeira, que vem de laranja, lojinha, lojista, que vem de loja, nojento, que vem de nojo, trejeito, que vem de jeito. Na terminação AG, laje, traje, ultraje, mas garagem, variante de garagem. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Para vocês, caso queiram fazer anotações. Nas formas dos verbos terminados em jar e gear, com J, tá bom, pessoal? Então, algumas palavras, ó: despejar, despeje, despejem, gorjear, gorjeamos,
gorjeia. Lisonjear, lisonjeamos, lisonjeia. Penujar, penuje, penugem. Viagem e penugem com G são substantivos. Viajar, viaje, viajei, viagem, trajar, traje e trajemos. Nas palavras de origem tupi, africana ou árabe, por exemplo, alforge, Jericó, jiboia, Jiraú, manjericão, Mogi e pajé. Agora alguns exemplos de palavras escritas com J. Ajeitar, cafajeste, gorjear, gorjeio, gorjeta, injeção, interjeição, jeito, jeitoso, genipapo, gerinum, jersey, giló, jiu-jitsu, laje, lisonjeiro, majestade, manjedoura, pajem, projeção, rejeitar, sarjeta. Bom, pessoal, essas palavras com J ou com G, elas confundem muito, principalmente a cabeça das crianças, né, que estão em fase de alfabetização, principalmente elas. Mas adultos também se confundem muito com palavras, a escrita dessas palavras. Eu já vi mesmo, né, eu que tenho rede social, tenho Facebook, e muitas vezes eu vejo pessoas escrevendo jeito com G. Eu também muito já escrevi com G, até aprender que era com J. Então, como eu já falei para vocês, a escrita das palavras é bem complicada, é muito do visual, é muito da gente ler. Quanto mais tu lê, mais tu visualiza a palavra, mais tu aprende a escrever da forma correta. Então, essas palavras que são assim, escritas com J, com G, com S, com Z, S, 2S, elas confundem muito. Principalmente as crianças, né, que estão em fase de alfabetização. Agora eu vou mostrar aqui para vocês essa parte aqui que eu acabei de ler, que são algumas palavrinhas com J, caso vocês queiram fazer anotações. Agora vamos falar de palavras com S ou Z, e também são palavras que confundem muito, né? Então, devemos usar a letra S nos adjetivos com sufixo oso e feminino osa. Exemplos: amorosa, apetitoso, ditosa, famoso, gloriosa, viscoso, saboroso. Também nos vocábulos que indicam nacionalidade, título e origem. Exa, ense. Por exemplo, camponês, camponeses, camponesa. Catarinense, francês, francesa, franceses. Marquês, marquesa, marqueses. Paranaense, português, portuguesa, portugueses. Também nos vocábulos que indicam ocupação feminina, isa, entre parênteses, papisa, poetisa, profetiza, sacerdotista. Depois de ditongo, por exemplo, causa, coisa, náusea, neusa, repouso, sousa. Nos verbos e demais vocábulos derivados de palavras em que já exista o S, por exemplo, alisar, alisador, liso, analisar, análise, avisar, aviso, catalisar, catalisador, catálise, divisar, divisa, frisar, friso.
nas flexões dos verbos por e derivados como compor, repor e querer. Por exemplo, pôs, pus, puser, puseram, pudesse, quis, quiser, quiseram, quisesse. Exemplos de palavras que se emprega a letra S. Agora eu vou falar algumas palavras para vocês que são escritas com a letra S, tá? Porque às vezes tem muito de acontecer também da gente fazer essa troca, né? Do S pelo Z. Então, alguns exemplos de palavras com S. Abraçador, adesão, aliás, analisar, anestesiar, anis, apesar, arrasar, asa, atrás, atraso, besouro, brasa, brisa, catequese, coser, costurar, despesa, empresa, evasão, frisar, fusível, gás, grisalho, guisado, guloseima, hesitar, ileso, irrisório, jus, lisonjear, obséquio, paradisíaco, presilha, profusão, querosene, represa, revés, sisudo, sósia, surerano, tosar, trânsito, traz quando preposição, vesícula e vigésimo. Bom, pessoal, eu vou agora falar para vocês. Tem algumas atividades lúdicas que a gente pode trabalhar com as crianças ou com adultos, né? Como a gente tá falando aqui do ensino médio, então eu vou falar para vocês até com alunos de ensino médio, de ensino fundamental e até com professores que já são formados, são graduados. Às vezes pode acontecer das pessoas se confundirem. Mas como a gente tá falando aqui de um estágio para o ensino médio, eu vou mostrar alguma atividade lúdica aqui que a gente pode fazer até com alunos de ensino médio para poder gravar bem a forma correta da escrita das palavras. Então tem um jogo aqui que eu achei bem interessante, que é para trabalhar com atividades com reforma ortográfica, que é o caça ao tesouro. Aí eu vou ler para vocês aqui como que funciona esse caça-tesouro. E aí eu vou mostrar aqui para vocês também, caso alguém queira anotar alguma coisa. Eu vou ler ele aqui para vocês como que funciona. E caso vocês queiram, depois que eu disponibilize, vocês podem me pedir aqui nos comentários ou entrar em contato comigo que eu posso passar para vocês o jogo escrito, tá bem? Então, é Caça ao Tesouro o nome do jogo. Ele funciona assim: esconda em diversos pontos da escola 40 palavras escritas de acordo com a nova ortografia. Divida a sala em 5 grupos. Entregue para cada grupo um conjunto de 5 palavras escritas em desacordo com as novas regras ortográficas. A tarefa de cada grupo é descobrir onde está a palavra escrita corretamente. Se descobrir uma palavra que está com o grupo, a equipe toma posse da palavra, mas ao final da atividade deverá explicar seu significado, utilizando o dicionário se necessário for. Para completar a prova, a equipe deverá ainda elaborar uma sentença em que essa palavra esteja presente. Se a palavra descoberta não está com o grupo, então deverá deixar a palavra no mesmo lugar e sair à procura de uma nova palavra. Estabeleça com a turma as formas de pontuação e premiação.
Bom, aqui no final, né, a gente pode... Eu coloquei assim, que é para estabelecer com a turma formas de pontuação e premiação, porque às vezes o jogo fica mais interessante quando tem prêmios, né? Pode ser a escolha do professor, premiação que o professor quiser dar. Aí os alunos vão fazendo a pontuação, de repente aquele aluno que está com a equipe ou aluno, que pode ser em equipes ou pode ser individual, aí vocês que vão ver a forma que fica melhor. Então pode estar dando premiação para o aluno, que vai fazer ele ter mais vontade de participar do jogo, vai aprender com mais facilidade e é bem legal. E esse jogo funciona com qualquer idade, desde crianças, né, que estão aprendendo, né, fase de alfabetização. A gente pode já colocar palavras mais fáceis para ir estimulando a criança a aprender como que é a forma correta da escrita da palavra, até alunos do ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Até pra gente, né? Já vou dizer assim, porque a gente como professor também às vezes escreve errado, né? Normal, às vezes a gente se confunde. Mas é muito interessante esse jogo. Eu trouxe ele aqui para passar para vocês como forma de um jogo lúdico, né? Porque é bom a gente aprender com o lúdico também. Faz a gente memorizar mais facilmente. E também existem outros jogos que a gente pode fazer. Existem vários na internet. Tem quem gosta de jogos no celular mesmo. Tem vários joguinhos que a gente pode fazer, que estimula também o visual. A gente fica vendo como se escreve, a gente tentar acertar a palavra, se é escrita com X, se é escrita com S. Existem vários jogos no celular, mas para quem não gosta de celular, que quer fazer uma coisa mais lúdica sem o celular, também tem várias alternativas. Eu achei, por exemplo, tem outro aqui que eu anotei, que é o jogo Estouro de Balão. Esse também é um jogo que é bem interessante, porque eu fiz um exemplo aqui para trabalhar palavras com X ou com CH, né? É bem legal. A gente pode, por exemplo, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. A gente pega, por exemplo, ali vários balões, aí a gente vai escrever uma palavra dentro do balão. Por exemplo, eu vou escrever uma palavra aqui assim, peraí, vou mostrar para vocês aqui como que seria esse jogo. Por exemplo, vamos supor que dentro do balão tenha essa palavra aqui, ó, xícara. Aí o aluno vai ter que dizer se essa palavra é com X ou se é com CH. Claro, se o aluno responder corretamente, ele vai marcar ponto para ele ou para a equipe dele, dependendo de como for dividida a turma para trabalhar essa atividade das palavras com X ou com CH. Aí, assim sucessivamente, a gente vai colocar outras palavras, por exemplo, chuva. A gente coloca aqui a palavra dentro do balão e o aluno vai ter que dizer se a palavra é com X ou se a palavra é com CH. E assim a gente vai fazendo várias palavras. Eu dei vários exemplos ali quando eu falei sobre palavras com X e com CH. A gente pode utilizar aquelas palavras ali, colocar vários balões, colocar uma palavra dentro de cada balão. Aí o aluno vai lá, escolhe um balão, aí ele estoura aquele balão que ele escolher, ele vai tirar a palavra lá de dentro e vai responder se a palavra é escrita com X ou com CH. E aí vai marcar ponto para a equipe dele ou para ele, dependendo de como for feita o jogo com a turma.
Então, pessoal, tem outros jogos também que a gente pode fazer na continuação dos vídeos aqui. Eu vou estar trazendo alguns exemplos de jogos que a gente pode fazer com os alunos, que é bem interessante. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida podem perguntar. E é isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo, tá bom?